que trouxe um impacto imediato na minha vida foi conhecer Jesus. Toda pessoa que ela é impactada, ela se movimenta. Toda pessoa que ela é impactada, ela muda. Dificilmente você vai ver uma pessoa impactada normal. Ah, eu vim pra igreja, eu vi a mensagem, fui impactada. E aí, o que aconteceu? Não, nada mudou, então você não foi impactada. Quando eu fui impactada, eu falei, meu, as pessoas precisam ser impactadas. Mas qual é a motivação? É Cristo. Graça e paz, estamos começando mais um Ser Filho Cast. Eu sou o pastor Rodrigo e antes de começarmos, já se inscreve no canal, curta, compartilhe, porque hoje está muito especial. Hoje nosso convidado especial é o pastor Ede Anderson, conhecido como Deco. Boa noite, meus queridos. Graças e paz para vocês. Pastor Digão, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, É um prazer estar aqui com você. Quero aprender muito de Jesus com você hoje. Espero que você me ensine muitas coisas, amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Gente, para quem não conhece, o nome dele é Ede Anderson, né? Mas ninguém conhece ele como Ede Anderson. Nem existe essa palavra. Então é Deco, pastor Deco. E vamos iniciar aqui. O pastor Deco está com a gente desde o início, né? Desde o início. E aí, para quem não te conhece, né? Eu conheço faz desde o... Quando eu entrei, você já estava fazendo parte ali da movimentação, da liderança, né? E como foi o seu começo? Conta para nós, para a galera de casa, quem não conhece, como foi o seu início nessa trajetória do Evangelho? Como você conheceu o ministério? Quem te trouxe? Conta pra gente. Meu, no início do ministério, não tinha nem muitas pessoas. Mas como começou? Foi com a Rafa, com a pastora Rafaela. Ela era minha namorada na época. E eu era perturbado, cara. Então, assim, o Bispo Márcio chamou ela para ter um encontro com Deus. Ele começou a liderar e fez uma célula na casa dela. A célula, por sinal, era Aliança de Milagre. Recebia as pulseirinhas. E ela começou a ir. Só que eu não ia, mas a gente era namorado. No mundo, perturbado eu era, ela foi para a igreja. Começou a ir para a igreja, ficou firme um tempo. Quando ela foi para o encontro com Deus, ela voltou e ela ficou firme uma semana. Uma semana firme. E eu falei, nossa, meu, ela mudou, né? Mas vamos ver até quando ela vai mudar. Ficou uma semana, mas como eu não era cristão e ela era muito influenciada por mim, ela voltou a ser quem ela era. E aí o Bispo Márcio teve uma estratégia. Ele começou a me chamar para ir para a célula e certa vez eu fui para a célula. E aí aconteceu uma coisa inesperável lá. Cheguei e vi a Bispa Lília. Quando a Bispa Lília me viu, ela me olhou de cima a baixo. Ela já me julgou na hora. Falou, quem é esse menino? Então aí eu fui pra célula, Aliança de Milagres. Uma célula só. E depois ele me chamou pra ir em uma célula na casa dele. Assistir um filme. O nome do filme O era... Bispo Márcio. Bispo Márcio. Era Você Acredita. Assisti o filme maravilhoso. Acabou o filme, ele pegou e falou assim, ó, todos vocês vão pro encontro com Deus. Quem são estes? A Rafaela, a mãe dela, o padrasto dela. E ele virou pra mim e falou assim, inclusive você. Meu, na hora que ele falou isso aí, eu já... Que seja, Não, pra filme eu vou, mas... pra encontro eu não vou, não. Por quê? Porque, meu, eu não queria ter uma vida Não com queria Deus. compromisso, Não né? queria. Mas só que todos os meus finais de semana eram igual. Todos. Bebia, fazia um monte de coisa errada, um monte de coisa errada. E eu peguei e falei assim, eu vou ter um final de semana diferente. Só que é o seguinte, eu vou ter um final de semana diferente e eu quero que Deus fale comigo. Se eu não sentir Deus nesse lugar aí, eu nunca mais volto, nunca mais vou na célula, nunca mais vou em nada. E a partir do momento que eu entrei no ônibus, Deus já começou a ministrar no meu coração. Então eu tinha um coração muito duro para as coisas de Deus, muito duro. E Deus começou a ministrar no meu coração no ônibus. Já quebrantei o coração, já comecei a chorar. De repente, não sabia Indo o porquê, pro indo pro evento... evento. Eu não sabia o que ia acontecer lá, nada. E eu falei, meu, o que tá acontecendo comigo? Porque eu tô assim, né? E chegando lá, sexta-feira,
Normalmente, a sexta-feira, assim, é o mais cansativo para as pessoas que vão. Só que para mim foi fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Teve a sexta-feira, aí teve o sábado, que foi para mim sensacional. Sensacional. Quem não foi pro encontro e estiver assistindo a gente, é uma grande oportunidade de É, estar tá lá. chegando o Tá encontro aí. chegando. E a gente não perde a oportunidade de convidar as pessoas. É isso. Então, o domingo de manhã foi o dia que me marcou. E acredito que foi o dia que marcou todas as pessoas que foram pro encontro. E quando eu saí daquele encontro com Deus, eu falei, é isso. É isso que eu quero pra minha vida. Aquela frase de apóstolo Paulo, eu quero conhecer Jesus. Foi o que aconteceu comigo. Meu, eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. E desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais fui o mesmo. Cheguei em casa, isso no domingo. Normalmente, meus amigos já esperavam eu lá para fazer algumas coisas. E chegou um amigo meu lá e quando ele chegou lá, eu falei, ó, tem uns negócios aqui em casa, tal, que eu peguei, separei essas coisas, dei pra ele ficou espantado com o que tava acontecendo. E minha mãe ficou me olhando. Mas só que minha mãe ficava me olhando diferente assim, ela não falava comigo, ela ficava só me olhando. Aí ela pegou e me viu orando no domingo à noite, ela me viu orando de joelho. E ela nunca tinha visto essa cena na vida dela. Minha mãe ligou pro Bispo Márcio. Cara, e ela pegou e falou assim: o que que você fez com meu filho? Aí ele falou: nada, não, vocês fez alguma coisa, vocês fez lavagem cerebral nele. Porque como a pessoa vai em um lugar na sexta e ela volta totalmente diferente no domingo. E foi o que aconteceu comigo, eu mudei radical. Então, a partir dali, no meu primeiro encontro, no meu segundo encontro, a partir do meu terceiro encontro, eu já comecei a levar as pessoas que estavam ao meu redor. As pessoas que eu amava, meus amigos, comecei a levar essas pessoas para o encontro. Para eles ter a mesma sensação que eu tive de mudança. Então foi uma metanoia na minha cabeça. Eu mudei radical, mudança de mente. Radical. E a partir dali, eu comecei a andar com Deus. E já pegando esse gancho aí, né? Então você teve uma experiência com Deus, né? E aí saiu com aquela passagem, eu quero conhecer Quero mais conhecer desse mais. Deus. Você se apaixonou por ele. E aí começou a sua trajetória, que é o que eu quero, né, trazer, né, nesse momento aqui, que eu olho muito você e me vem mobilização, me vem id, me vem convidar, né? Tanto é que quando, né, eu sentei falei com a Yarinha de te chamar, cara, não tem outro tema ali, né? A gente pode, claro, falar de outra coisa, mas muito claro vem essa questão de movimentação que você sempre teve, né? E aí eu quero entrar nesse ponto. Então você teve um encontro com Deus, para quem ainda não foi, tá nos ouvindo aí, tá chegando o encontro, essa oportunidade, essa experiência que não tem como a gente descrever, né, Não tem, pastor? não tem, não tem. A pessoa tem que ir, Vai e vê. né? E aí você saiu desse lugar maravilhoso e querendo conhecer mais Jesus, e aí começou já a sua trajetória de convidar as pessoas, né? O que te motivou a fazer isso? Você sair e ir atrás das pessoas? Eu acredito que tudo que a gente faz na vida, todas as coisas que nós fazemos, tem um impacto imediato. E o que trouxe um impacto imediato na minha vida foi conhecer Jesus. E o que impactou eu foi o que aconteceu no encontro. Então, toda pessoa que ela é impactada, ela se movimenta. Toda pessoa que ela é Mas impactada, ela se move. Toda pessoa que ela é impactada, ela muda. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa impactada normal. continuando no mesmo. Ah, eu vim para a igreja, eu vi a mensagem, fui impactada. E aí, o que aconteceu? Não, nada mudou, então você não foi impactada. A mensagem ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então eu fui impactado. E com esse impacto gerou uma mudança em mim radical. Pessoa impactada se Se movimenta. movimenta. E aí foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu fui impactado, eu falei, meu, as pessoas precisam ser impactadas. Mas qual é a motivação? É Cristo. Porque elas são motivadas por muitas outras coisas. E se ela entender que Cristo é a motivação, ela vai ser impactada, vai começar a ver. Então eu ia apresentar Jesus para as pessoas. Ah, com muitos. Eu nem sabia, eu nem li a Você Bíblia nem direito. sabia como.
Eu nem lia a primeira vez que eu fui ler a Bíblia, o bispo Márcio falou assim: "Ó, faz um devocional de João". Eu fui lá para 1 João, tipo, perdido na Bíblia. Mas só que eu queria que as pessoas fossem apaixonada por Jesus. E assim, uma pessoa que ela é apaixonada por Jesus, dificilmente ela larga ele. É Dificilmente, verdade. nunca ela larga. Pode acontecer o que for na vida dela, ela pode passar por altos e Tem baixos, fases, mas mas só que não ela é vai. apaixonada, ela ama Jesus. E o amar Jesus deixa você firme ali com constância. Então, eu queria que as pessoas amassem Jesus. Um amor que, tipo assim, me salvou. Então, todas as vezes que eu ia apresentar Jesus para as pessoas elas eram comovidas como eu falava. Elas via que eu era apaixonado, eu era louco, eu fazia. E certa vez tinha algumas pessoas comigo, o pastor Samuel. Pastor Samuel foi ganhando uma quadra. Eu era muito, eu era não, eu sou. Temos que ser mais louco por Jesus, É porque a gente isso. era louco por muitas outras coisas no É mundo. isso. Então, a minha loucura mudou por fazer as coisas do reino. Então, eu cheguei na quadra, quadra lotada. Tinha todo tipo de pessoa na quadra, que você imagina. Todo tipo, e eu não queria saber de nada. Eu entrei na quadra, peguei a bola de futebol. Imagina, uma pessoa que você nem conhece, nunca viu na vida, entrando numa quadra, pegando a bola. O Esse pessoal, cara ô, folgado aí. ô, ô, ô. Eu falei, ó, vem aqui, todo mundo, faz uma roda aqui. O pessoal, tipo, o que que esse moleque quer falar, mano? E eu comecei a pregar na quadra. Tinha umas 30 pessoas na quadra, umas 20 e pouco saiu pra voltar a jogar bola. Umas 4 ficou, 5 ouviu. E dentro dessas 4, 5 pessoas saiu um pastor, o Samuel. Meu Deus. E ele tá firme até hoje. E muitas pessoas foram salvas assim. Então, tem aquilo de, ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tem aquilo de você fazer um vídeo mobilizando, mas o que é melhor você ir até as casas, na rua, chamar as pessoas, estar perto, conversar. Então, isso fez com que muitas pessoas fossem salvas. E até os dias de hoje. Então, isso não pode se perder nas igrejas. Eu não Mas falo apenas no Ministério Ser Filho, mas na igreja em geral. Não pode se perder, ir nas casas. Em Provérbios fala, o convite da sabedoria. Em Provérbios, que Provérbios fala, ó, a sabedoria clama nas ruas da cidade, nas portas, nos becos, nos valados. E até quando vocês rejeitarão a sabedoria, que é Deus? Até quando vocês rejeitarão a sabedoria, que é Jesus? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte de ir fazer o ID. E o ID é para todos. Você tem um cargo eclesiástico, beleza. Pastor, apóstolo, o que seja. Só que o ID não é por cargo, é por filho. Eu sou filho, eu tenho que fazer. Então, uma das coisas que mais me pega é olhar para Jesus e imitar ele em tudo. Porque aquele que afirma que está em Cristo deve deve andar como andar ele como ele andou. anda. E o que mais Jesus fez é rua. É isso. É rua, evangelizar, chamar as pessoas e pregar muito, né? Pastor, você não tinha, na época, conhecimento, Não, você não falava bonito, não, você não tinha versículos decorados, nada. mas você carregava uma verdade ali que as pessoas via, que como você disse, né? Você foi impactado com Jesus e aquilo era muito verdadeiro e simplesmente você ia, falava ali com o seu jeito e as pessoas Via via a verdade, verdade, porque a real que todo ser humano na face da Terra, ele busca por verdade. busca por verdade. Então, às vezes uma pessoa dá um discurso ali bonito, Mas não mas muda as pessoas. não, porque você vê que não tem ali a verdade, né? Não tem a verdade. No entanto, que você vê lá claramente a Bíblia dizendo que quando Jesus ele começa a pregar, as pessoas começam a admirar. Então, Jesus faz com que as pessoas parem e olhem. E aí as pessoas questionam, nossa, olha como que ele ensina. Ele ensina como quem tem autoridade. Não como os fariseus e os mestres da lei. Ou seja, nós estamos falando de dois tipos de ensino. Só que uma pessoa ensinava sem verdade, a outra pessoa ensinava com verdade. Então as pessoas olhavam em Jesus e falavam, meu, eu tenho que seguir esse cara, porque ele tá falando a verdade. É isso que ele tá falando.
Então hoje o mundo procura pelo quê? Pela verdade. É. E hoje, pela tecnologia, é muito fácil adquirir conhecimento, né? Muito. E você falou algo muito interessante. A gente tem as ferramentas, esse canal, Instagram, YouTube, só que a igreja nunca vai ser virtual, né? Nunca. Nunca é necessário o contato ali. É necessário você invadir as casas. É necessário você tem as ferramentas, você usar as ferramentas, sim, mas você não colocar o evangelho preso a essa tecnologia, né, que o mundo vai criar e continuar criando, né? E quantas casas você já invadiu assim? Sim. Quantas Muitas. células você Muitas casas. Muitas casas. Muitas casas invadia. Meu, tem alguma história assim de célula que te impactou, que mostra a importância de você e o ambiente? Às vezes muitas vezes a gente não tem vontade de ir, né, pastor? E aquela guerra, eu vou só de você estar ali, você vê um ambiente diferente, você fala, nossa, que bom que eu vim, que que bom que eu bom que eu vim. entrei nessa casa. Meu, teve células que eu fiz muitas células, já fiz célula em praça, já fiz célula em casa. Só que uma das células que mais marcou minha vida foi na casa do Jefferson. Meu, as pessoas ficavam pra fora. Meu Deus. Então, você prega normalmente, você tem um, um espaço de pregar e você fica. Eu tinha que pregar rodando, porque tinha pessoas no quarto, tinha pessoas na cozinha, tinha pessoas lá fora. Então, assim, a célula começou a expandir de tal forma que eu falei, meu Deus, cara. Então, eram muitas pessoas que queriam ouvir Jesus. Muitas. E já tive várias experiências em células, pessoas curadas de câncer. Olha aí. Meu, teve uma pessoa que foi pra célula porque tava desesperada. Desesperada. Aí eu, no final da célula, fui conversar com essa pessoa, ela tava com um câncer de mama, e eu falei, você crê em Cristo? Creio. Mas você tem convicção de que Jesus pode te curar? Eu tenho. Então a gente vai orar e amanhã você vai fazer o exame. E oramos, e no outro dia ela foi fazer o exame e não tinha mais nada. Então, isso existe. E às vezes a gente precisa de ir fazer. Que nem Aí. você falou, a internet, beleza, mas só que na internet essa pessoa ia ser curada. Na internet a mulher samaritana ia ser curada. Na internet a mulher do fluxo de sangue ia ser curada. Na internet a filha de Jairo ia ser curada. Então a gente vê passagens que não é internet, é você tem que ir. E quando Jesus fala, ó, ide pregar o evangelho, não é de você ir de fazer um vídeo e postar, que também é bom. Só que a gente não podemos esquecer da origem. Eu tenho que ir fazer. Porque o comodismo gera uma coisa na igreja que faz com que a pessoa se perde. Exato. Entende? Então, às vezes, eu parei, fiquei ocioso. Então, pessoas vão se perder. Porque eu já não estou mais fazendo. E se eu já não estou mais fazendo, pessoas não precisam vir mais. Porque é simplesmente ela pega o celular, liga e tá tudo certo. Aí já tá caindo nessa, né? Isso aí é coisa do inimigo, cara. Ah, eu não De preciso de ir pra igreja. esfriar a igreja, né? É, eu não preciso de ir pra igreja mais. E que isso e aquilo. E Satanás hoje ele tem um alvo estratégico que não é mais tirar a pessoa da igreja, é fazer com que ela se desvie dentro. Entende? Então, a pessoa naufraga na fé, já não tem mais vida com Deus, já não ora mais. E é aquela passagem, quando você foi ver, meu, Deus já não tá mais com você, meu. Então é algo de você se escandalizar, de você parar e pensar, será que eu tô fazendo mesmo? Será que eu tô no centro da vontade de Deus? Será que é cristocentro mesmo? Ou será que é a minha vontade, o meu querer, o meu agir? Então isso impede com que as pessoas façam id. O eu dela, o querer dela, as vontades dela, sempre em primeiro. Então, algo muito interessante que eu carrego para minha vida é que Deus ele sempre vai ser o primeiro em nossas vidas. Sempre vai ser o primeiro, porque ele é Deus. Não tem como Deus ser o segundo, ele é soberano. Só que muitas vezes ele deixa de ser a prioridade na vida das pessoas. Ah, mas Deus está em que lugar? Não, Deus está em primeiro, mas qual é a prioridade? Será que ele é a prioridade para sua vida, para minha vida? Então, assim, o ID é Deus no centro da minha vida.
eu sair do meu conforto, quando eu tiver de ter que fazer uma visita, eu ir fazer a visita. Já tive casos de a pessoa me ligar na madrugada, vou falar rasgado. A pessoa me liga na madrugada, tals, e o que tá acontecendo? Ah, a pessoa tá com cão no corpo. E tipo assim, a pessoa que não entende, não segue direção, nada, e beleza. Aí pelo telefone eu vou lá, converso, tals, vou fazer a visita, vou até a casa da pessoa de madrugada. Então assim, eu poderia pensar, meu, mas amanhã eu vou trabalhar. Amanhã não, daqui a É, pouco eu vou trabalhar. Será que vale a pena? Tals, a pessoa tá em brecha, então ela que se vire lá. é, Então assim, que exige um esforço, existe. né? Só que, meu, o conhecer Jesus é mais profundo do É que a gente isso. imagina. Porque quando a gente falamos, ó, eu quero seguir Jesus, você quer mesmo? Quer? Mas foi obrigação? Não, eu quero. Então, já que você quer, você tem que fazer. Então, já não é mais você quem vive. É o que o apóstolo Paulo vivia falando. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí de mim ensinou a pregar o evangelho. Foi-me imposto a necessidade de pregar. Uhum. Então, o chamado de Paulo foi assim, ó, você vai saber o que é sofrer por pregar o meu nome. Então, assim, todo momento era sofrimento. Se for falar para uma geração hoje, a qual nós É, vemos que, ó, o seu chamado hoje é sofrer, as pessoas a não põem a galera mão no não cajado. vai falar que não, isso não é o Isso não é evangelho, para não, mim, isso aí não. entende? Não tá sofrendo e as pessoas estão abandonando. Não tá sofrendo, as pessoas não estão pregando. Então, assim, o cara, o chamado dele foi sofrimento. E mesmo em sofrimento, ele amava Jesus. E tem muitos paralíticos, né, precisando Muito. chegar até ouvir Jesus, né? E aqueles amigos lá que levam um paralítico que desce pelo telhado, né? Eles tiveram um esforço, eles pararam a vida deles para carregar, né? Talvez eles perderam um pouco da pregação de Jesus ali por causa do amigo dele, né? E ele precisou fazer isso. E talvez eles não eram estudados, eles não eram, Letrados. né? E eles estavam ali tendo a atitude, pagando o preço por amor àquela pessoa debilitada e precisava ouvir Jesus. Então é muito do que você está falando. A motivação, o porquê eu vou sair de madrugada da minha casa para ir atrás de um cara que, né, enfim, É, não ouve, dá brecha, tal. Por que eu vou deixar aqui, vou carregar, subir o telhado com esse paralítico, destelhar, né, tirar o telhado lá, enfim, né? Por que eu vou pagar esse preço, né? qual Por a que eu vou fazer motivação? Pra isso? Qual quê? é a motivação? E não foi só o que você viveu no sítio. Não Não. foi só o que teve no encontro, né? Você teve assim uma experiência, você saiu de lá motivado, mas você saiu com a afirmação: eu quero conhecer Jesus. Então, essa continuidade de querer se apaixonar por Jesus todos os dias, porque nós, muitos anos na igreja, a gente vê pessoas, né, que tenham uma experiência ali e fala, meu Deus, o que essa pessoa vai ganhar? E depois de um tempo, né, a pessoa, cadê a pessoa? É, Ela se esfria, então, o que te motiva, o que nos motiva é se apaixonar por ser Jesus. apaixonado. Por ele eu faço isso, não é pela pessoa em si, porque Não. é isso que você estava pensando, né? Rapaz, Sim. eu vou trabalhar Por amanhã. ela vale a pena? Não, por Cristo Nossa, essa sim. pessoa de novo, né? Quantas vezes, né, pastor? Muitas. Tipo, tem uns irmãos que é uma benção, né? Que é pra É pra testar a testar o gente. fruto, pra ver se você ama Jesus Você mesmo. fala, meu Deus, mas de novo? Não é possível, cara. E a gente tem que ignorar essas falas, esses sentimentos, essas vozes na nossa carne, né? É, E ir por Jesus. Como voltar a fazer as pessoas voltar a se movimentar, a se mexer, né? Como que era o seu domingo? Como que era meu o Deus. domingo de culto? Como que você começava ele? Meu domingo de culto era. Eu lembro
Quando a gente era de outra igreja, a gente era do outro ministério, que a gente chegava muito cedo, antes do culto começar, e o pessoal passando a música pra banda, ficava cerca de umas 100 pessoas no púlpito, e eu orando que nem doido, cara. Então, assim, as pessoas que olhavam falavam assim, mano, mas quem é esse povo? Que o culto nem chegou, tá orando. Então, assim, existe a essência. E as pessoas, elas têm perdido a essência, a origem. No entanto que, meu, a, a pessoa que ela vive fora da origem acaba. As pessoas viviam muitos anos, muitos e muitos anos, uma base de origem, né? Por que elas viviam muitos anos? Porque elas estavam perto da origem, do fruto da vida, da comia, tal, tal. Isso é uma origem. Quando ela vai se distanciando, ela vai Vai perdendo isso. perdendo. Vai perdendo, aí vai saindo da origem. Então a gente foi chamado para ser isso. E quando a gente começa a sair da origem, começa a voltar, virar as costas para o evangelho, virar as costas para Jesus. Então eu olho isso aí, bem, eu falo, eu acredito nisso de verdade, que para voltar, a pessoa tem que se converter de novo, cara. Se converter. Pedro andou muitos anos com Jesus e Jesus vira para ele e fala assim, ó, quando você se converter, você vai entender essas coisas. E às vezes a pessoa tá andando muito tempo e ainda não se converteu. Ou às vezes tá andando muito tempo e ainda não conheceu Jesus. Então, para ela voltar, como que eu volto? Meu, é apaixonado, voltar na origem. Na onde E eu me perdi. o culto era de tarde, umas 6 horas, né? Tinha ônibus ali, mas você acordava cedo no domingo mesmo e saía chamando a Meu, galera. meu domingo era assim, ó, acordava umas 10 horas. Você não fazia outra coisa, né? Você não Não, pensava em outra coisa. durante a semana a gente ia mandando mensagem pra galera, pra ir pro culto. A respeito de mobilização, nós ia mandando durante a semana. Só que se a gente ficasse só por mensagem, as pessoas não iam. É. Elas não Até iam. falava, não, eu Eu vou, vou, mas tal, elas não mas iam. não. Então, assim, o que que eu fazia? No domingo, eu mandava mensagem pra um monte de gente. Não, na semana. E no domingo eu ia de casa em casa. Você Pô, e aí? saía Você e. falou que ia aí e tal. Ah, então, vou tomar banho. Beleza, eu vou te esperar tomar banho. Então, tipo, não tinha Você problema, era pessoal. Eu era chato, né? Você fala, chata. cara, porque esse cara precisa de Jesus. E eu ficava esperando a pessoa tomar banho. Ô, vai tomar banho rápido aí que a gente vai ali, meu. Ali não, de não, chamar outra pessoa. Ela tomava banho achando que ela já ia pro culto. Não, ela ia mobilizar comigo. Então a gente ia chamando a galera, ia chamando a galera. Quando eram umas 4 e pouco, como nós pegava na Bona, era perto da minha casa, 4 horas eu deixava o pessoal lá e ia pra casa tomar um banho e me Era arrumava um, pro era um dia. ônibus que Era ficava um ali ônibus. na E esfirraria. a gente ia. Já teve vezes, e isso aí eu não recomendo ninguém fazer. Eu fazia porque eu era louco. Eu e o pastor Samuel. Ó, é o seguinte, nós vamos chegar e falar pra galera que nós vamos levar ele pra uma festa. E a galera pegava e se arrumava. Tal, tal, tal. No meio do caminho eu falava assim, então, É uma é uma festa. festa. Aí a pessoa falava, como que é lá? Eu falei assim, Festa meu, do Espírito. é muito louco. Vai ter um monte de coisa lá, vai ter menina? Não. Oxi, não. Bebida, não pode. Ela falava assim, ó, o seguinte, a festa não vai ser no lugar que você tá. Como assim? Não, a festa vai ser no céu. Porque você vai ser um pecador hoje que vai se arrepender de pecado, porque você está indo pra igreja. Nossa, as pessoas ficavam loucas. Teve um menino que queria matar o Samuel. Ele ficou o tempo todo fora do culto lá. Ah, você falou que eu ia pra uma festa e tal, ia pra igreja. Então a gente fazia muito isso aí. Eu não recomendo as pessoas fazerem. Seja o mais transparente possível. Não que a gente não era, era uma festa. É. Só que assim, a gente mobilizava pesado, 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 pesado. Então isso não pode se perder. Não Isso. pode se perder. Como motivar a galera? Como tem pessoas que tá ouvindo talvez pela primeira vez essa história, né? Tá ouvindo talvez pela primeira vez a palavra mobilização. Talvez as pessoas, né, na cabeça dela cara, Tô o de esforço boa. que eu vou fazer é ir pro culto, né? Vou fazer o maior esforço para eu ir pro culto. Quanto mais chamar alguém, como que a gente despertar, o que a gente precisa fazer para voltar, para fazer as pessoas voltarem a
essa movimentação que tinha? Para voltar, primeiro tinha que ser as pessoas que fazia. Elas têm que voltar a fazer. E essas pessoas que não fazem, elas têm que estar próximo, têm que trazer para perto. Para se Então, inspirar com. quanto mais as pessoas estiver perto, elas vão ter mais motivação. Meu, nossa, que legal. É isso que eu quero. Eu vou fazer isso aí. Então, muitas pessoas que estavam indo pela primeira vez me ajudavam na mobilização. Então, ó, tinha vez que eu falava assim, meu, tô chamando o menino aqui, você não quer ir lá na casa do outro menino chamando ele? Tipo assim, era o terceiro culto do cara. Ele já estava mobilizando comigo. Então, assim, a pessoa quando ela tá perto, ela é É motivada. isso. Só que não adianta as pessoas estar perto de pessoas que não têm motivação É nenhuma. isso. Vai estar perto, mas você vai estar sentado. O que que a outra vai Não tem fazer? Vai motivação sentar nenhuma. também. Então, assim, tem que trazer para perto, mobilizar, acorda cedo, manda mensagem, vai na casa. Meu, o segredo é ir de casa em casa. E às vezes as pessoas falam assim, meu, não consigo levar ninguém pro encontro. E eu, na minha época, eu falava assim, meu, é impossível não levar ninguém pro encontro. Por quê? Porque assim, você vai chamar 10 pessoas. Uma dessa, dentro de 10 pessoas, uma vai. Ah, mas tenho que ir chamar. Então, já está levantando já um empecilho para não ir. Então, assim, hoje a gente consegue trazer as pessoas, só que tem que ter aquilo, matar o seu eu, É matar suas isso. vontades, matar os seus querer, sair do sofá. No domingo, às vezes a pessoa pega e fala, pô, vou ficar com a minha família, né, e tal. E já tá colocando uma desculpa, nem com a família fica. Então, assim, acorda cedo, manda mensagem pra galera durante a semana. O plano que eu tinha de mobilização que eu passava pros meus discípulos era o seguinte: durante a semana você manda mensagem. No domingo você vai buscar na casa, cara. Você mandou mensagem pra quantos? Ah, eu mandei mensagem pra 30. Você vai ter que ir na casa de 30 cara. Então, assim, tem que ir buscar o pessoal. Tem que ir. E se não fosse o Jesus, ele pregava muito. Não tinha como Jesus atender todo mundo. É. Era impossível, pastorzão. Então aí é que entra a gente. Jesus chega e fala assim: e aí? Tá preparados? Tô. Vou mandar vocês, vou enviar. E envia os caras. E eles começam a pregar o evangelho. Então, assim, é aí que entra a gente. Jesus, naquela época, ele não podia atender todo mundo. Só que tinha pessoas que começavam a fazer. E certa vez, Jesus começou. Olha como que a proporção do evangelho vai. Se a gente se pôr na posição de anunciar o evangelho, de mobilizar e pregar, isso toma uma proporção gigante. Porque quando Jesus começou a fazer, as pessoas começaram a falar de Jesus, mas não andava com ele. Até o ponto dos discípulos falar assim, meu, e aqueles caras ali que tá pregando? Uhum. Jesus fala assim, ó, se for por motivos justos ou injustos, que o reino de Deus seja pregado. Ou seja, eram pessoas que não tinham convívio ali, que não andavam com Jesus, mas estavam anunciando. Então, assim, Mas se olha a eles estão proporção quem que o junta, né? evangelho. Exato, olha a proporção que o evangelho está tomando. Então, se a gente, unânime, que nem a igreja de Atos, mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, falar uma só língua, e Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, assim, a igreja ela tem que estar unida, as pessoas têm que estar unidas. E a unidade é que faz com que as pessoas estejam mais perto. Então, você traz pessoa para perto para, meu, unidade, não ser um, nós temos que ser um, tal. E as pessoas começam a vir. Você começa a anunciar, as pessoas começam a vir. E, pastor, te fazia bem essa movimentação? Como que Muito. você sentia? Era um peso? Era chato? Ou aquilo te gerava um combustível ali? Era combustível, cara. É. Então, não era, meu, mas todo dia nós se reunia. Não era Então, uma, ai, Jesus, chegou domingo, eu tenho que não, trabalhar porque. não. Era algo assim, todo dia a gente se reunia, todo dia a gente estava junto, eu e os meus discípulos. Então tinha vezes que a gente estava na rua andando e a gente pregava o evangelho. Então assim, não era só o domingo. É isso. Ah, tá bom, beleza, no domingo eu saio. Não é o domingo. Pode ser que você saia no domingo e você não leva ninguém para a igreja. Pode ser que você comece a mobilizar agora,
a pessoa que nunca ouviu sobre mobilização e começa a mobilizar, pode ser que ela não traga ninguém para a igreja. Só que quando ela começa a fazer isso aí, é um processo natural. É o desejo por Exato. almas ali, né? É se importar. Se Meu Deus, importar. mesmo que eu não. Eu vou pra cima, mesmo que eu não Não leve, leve que eu ninguém, mas eu consiga, me mas importo. aquele desejo de, cara, preciso fazer alguma coisa Eu me pra importo. levar as pessoas. Então, se não tiver isso no seu coração, de, meu, se importar por isso aí, sem ser um peso, meu, dificilmente você vai querer sair de sua casa. Tem uma frase que eu gosto muito, que você fala, não me lembrei, que fala, né, o amor ao pecador é como um vírus, que você só pega quando é exposto a ele. Uhum. Né? Você só pega um vírus quando você tem contato, Quando né? E se é a você mesma não... coisa com amor ao pecador, quando você entra numa casa e olha no olho de alguém perdido, cara, de uma família destruída, você fala, meu Meu Deus, Deus. eu tenho O dever. o dever e eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu sei como mudar esse cenário. Eu tenho a resposta, eu tenho a chave. Por que eu não vou falar? E como você vira as costas nisso, né? Como que eu não vou falar algo? Porque Jesus vai mudar aquela situação. Muda. Então é mais do que saber falar, é mais do que ter conhecimento, é em relação à convicção de que Jesus vai mudar aquela situação. Então, fazer o convite, vai, vamos lá, né? Você usou várias ferramentas e várias estratégias para levar as pessoas para o culto e lá as pessoas tinham a presença de Deus, tinha um pregador ali, né? Você era a ferramenta ali para convidar aquelas pessoas. E você falando também, lembrei, na época do Egito, do povo hebreu, eles estavam, né, eles estavam crescendo em números ali, e eles tinham sempre adoração a Deus, né? E o faraó viu aquilo ali e falou, eles estão com tempo demais, né? Eles estão tá tendo muito tempo para adorar, eu vou dobrar o serviço, eu vou aumentar, porque Que aí eles vão estar sem diminui. tempo. E aí cai também um pouco do... Cara, o domingo é o meu dia de descanso. É, Cara, semana inteira, né? E assim, cara, Satanás quer destruir a igreja. Satanás quer abafar a igreja. E se ele exato. for, vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar a agenda das pessoas, vamos aumentar, vamos colocar mais tarefas. Vamos, cara, depois do trabalho você vai fazer não sei o quê, não sei o quê. Vamos ocupar as pessoas, porque final de semana eu vou descansar, né? E aí tem essa, essa sensação de Satanás também se utilizar de ocupar os filhos de Deus. E A ocupa. ponto de os filhos de Deus falar, não, não, eu já tô fazendo coisa demais. Não, eu já, eu cuido do banheiro, eu lavo o banheiro na minha igreja, eu já faço, não, cara, eu já faço tal coisa, eu cuido do louvor, eu cuido, e acaba Esquecendo. esquecendo do principal. Qual que é o principal? Cara, é o ID, é pregar o evangelho. Nenhum ministério na igreja, nenhum trabalho vai ser maior Do que o id. do que o ir e pregar o evangelho. E as pessoas começaram a ver isso, cara. De tanto, responsabilidade aqui, responsabilidade ali, elas se acomodaram nisso. Tô Então, ocupado para ir. então assim, começou a virar uma rotina. Meu, o culto virar rotina. Então, será que a pessoa entende o verdadeiro sentido do culto? Para quem ela tá vindo na igreja para quê? Então, eu olho e falo assim, pô, essas pessoas precisam conhecer Jesus. E eu afirmo isso para muitas pessoas. Eu cheguei num menino uns tempos atrás que serve, faz as coisas e tal. Eu falei assim, meu, posso chamar uma coisa? Pode. Você precisa de conhecer Jesus. Ô, louco, mas eu tô um bom tempo na igreja. Então, mas você não conhece, cara. Você não conhece. Então, assim, conhecer Jesus é algo bem mais profundo do que a Quem gente falou imagina. essa frase foi o Paulo, né, cara? O Paulo escreveu 13 cartas na igreja. 13? E 13? 12? ele fala que ele E ele fala ele assim, ó. precisava conhecer, ele tava Eu naquela quero busca, conhecer né? Jesus e ser encontrado nele. Aí ele vai falar que ele vê hoje Jesus como um espelho embaçado. Mas vai chegar um dia que ele vai conhecer Jesus na plenitude, assim como nós somos conhecidos por eles na plenitude. Se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, conhece Jesus em parte, É. então
as pessoas que se ocupam, elas precisam de conhecer Jesus, porque a motivação é Jesus. É Às vezes isso. elas limpam o banheiro por uma obrigação, ou faz alguma coisa por obrigação, só que Cristo Jesus, meu, ele morreu por mim. Então, eu devo minha vida a ele, eu devo se entregar por ele 100%. Então, Cristo tem que estar no centro da minha vida, e mais nada. Se a pessoa tira Jesus do centro, acabou. As coisas vir para a igreja é comum, é normal. É Há quanto isso. tempo a pessoa não vê nada que é espiritual, um sinal? Quanto tempo a pessoa não vê, não tem Uma nada, nada, movimentação, não vê né? uma E tem que movimentação? ter, né? O coração não queima mais pela presença, já não Virou ouve mais a monótono, voz do né? Espírito Santo. Então, meu, cara, quanto tempo que você não fala com Deus, que você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo que você não fala com o Espírito Santo? E algo que há muito tempo eu tenho vivido e tá todos os dias da minha vida, isso me pega de uma tal forma que meu, eu preciso de conhecer Jesus e ter mais intimidade com o Espírito Santo. Porque, de certa forma, é impossível eu entrar em uma casa, a pessoa estiver enferma ou a pessoa estiver precisando de uma coisa, o Espírito Santo fala assim, a pessoa tá assim, assim, assado. E eu começar a falar o que essa pessoa tá passando, é impossível que essa pessoa continue vivendo o que ela tá vivendo. Porque, embora milagres, maravilha, existe, tem que ter, porque se não tiver sinais, É. de modo nenhum eles crerão. Então, você entra numa casa, a pessoa espera o quê? Sinais. Sinais, maravilha. A pessoa espera que Deus fale com ela de certa forma. Então, se a gente não for usado pelo Espírito Santo, então entra no quesito de que não adianta nada eu imobilizar ou pregar o evangelho sem ele morando em mim. Uhum. Não vai mudar ninguém. Porque o único que pode convencer o pecador de seu pecado é ele. Se eu não vivo com ele, se eu não tenho uma intimidade com ele, como que eu vou fazer isso? É igual alguém que vai tirar a carteira de habilitação, ele só ficar na prova do Detran ali, aprender, estudar todas, tirar a prova teórica, mas não vai te fazer dirigir. Não vai. Você vai precisar pegar o carro e sentir a sensação do que é estar no volante, de você sentir o vento, toda aquela É. movimentação. Você precisa ir para viver isso. Então hoje em dia tem muitos teólogos do sofá, né, que Muitos. sabem É demais, né, palestra, né? são muito bons, É palestra. mas não vão, não levantam e não têm a experiência de pegar o volante e sentir aquela coisa do dia a dia, as experiências para você não apenas ouvir de alguém, mas você contar. Quantas histórias você tem? É que, O cara, o tempo não tempo permite. é. Se for pegar, levantar tudo que É muita você já história. passou, todas as pessoas que você ganhou, é muita gente. E isso ninguém vai tirar de você. É seu. Então, se tiver um livro de Atos, Atos do Deco, né, e você poder escrever tudo isso, você vai ter coisa para escrever porque você foi. Não é porque você é especial, não é porque você recebeu um dom desde o ventre da sua mãe que você é ungido, cara, não é. Então, o id é para todos. Quando Todos. Jesus fala, ide por todo mundo e prega o evangelho. Então, eu não devo escolher o lugar Não para deve. pregar. Eu não devo escolher a fase, o momento. Ah, não, não, eu vou esperar mais um pouco aqui. No tempo, no Vou meu tempo. esperar, não, vou esperar quando, sei lá, eu terminar não sei o quê, esse serviço, vou terminar essas coisas aqui para então eu ir. Não, é agora. O Né? A tempo é hoje. forma presente desse O, mundo está passando. tem uma passagem, eu usava essa passagem muito para evangelizar, que é: Deus ouviu, Deus te socorreu no tempo favorável e você foi ouvido no dia e você foi socorrido no dia da O dia da salvação. salvação. Digo, hoje é o dia hoje é o dia favorável, hoje é o dia da É salvação. agora. É agora, então eu pregava muito isso aí, meu, é hoje. Não, mas amanhã, Não, não, não não é espere, amanhã, é é agora, hoje. cara. Hoje é o dia da salvação. Então, amanhã sabe se vai estar vivo? Não As sabe, amanhã pessoas vivem como se tá tudo bem. fossem eternas ali Não. nesse mundo, né? Então, assim, o dia é hoje, o tempo favorável chegou.
Então, eu no sofá, as pessoas vão continuar se perdendo. Eu na minha casa, as pessoas vão continuar se perdendo. Se eu não entender que eu sou uma ferramenta para Deus, as pessoas vão se perder. Então, é necessário Cristo descer lá de novo, vir na Terra? Se É tem pessoas que isso. podem fazer, Nós somos os pés e as mãos entende? de Jesus. Então, tem que se levantar essa geração de pessoas que querem fazer o evangelho, que ama Jesus, que se dedica pelo reino de Deus, que tem a paixão, sabe? O É coração isso, queima pela cara. presença. Então, meu, se a pessoa tiver um coração que queima pela presença de Deus e lágrima nos olhos, É as pessoas isso. serão impactadas. Então, há muito tempo já não tem coração queimando e lágrima nos É olhos, isso. entende? As pessoas vêm e tá tudo bem, e vem pro culto, ai, não. Então, eu venho pro culto, eu vou para lá pra frente e meu coração queima. Que Queima, top. queima, queima, queima. E não pode parar isso. Então, quando deixa de queimar, tem alguma coisa de errado. Tô muito normal. Tá muito natural. E engraçado que quando Deus chama a gente, não é pra ser pessoas normais. Não É, pode ser alguma. é A gente é doido, é doido, louco. doido. Então, assim, é a loucura que Deus. É na loucura que Deus vai confundir os sábios. Então, era isso que acontecia na minha vida. Deus me usava como um louco, confundia os sábios e as pessoas eram libertas. Não porque eu sou o top, mas porque eu amo a Cristo. Você ia, é a E prática. tem que Coisa ir. boa, né? Gente, eu acho que nem sei, já estourou o tempo aí já. Coisa boa, pastorzão. Que coisa boa. Muito bom. Que, nossa, que ouvir, lembrar e muito pra mim mesmo, trazendo pra mim, assim, sabe, cara? De voltar à essência, de voltar a se importar. O evangelho é dinâmico, o evangelho exige prática. O evangelho, cara, Exige não é morte, só. renúncia. Tem que ir, cara. Tem que ir pra cima, tem que ir. E no nosso ministério tem essa liberdade, né, pastor? Tem. Essa confiança de tipo, vai. Cara, nada te prende. Nada. Vai pra cima. A gente incentiva, a gente, né, tem meios, cara, ó, a gente aprende aqui, lê aqui, tem formas ali pra você. Né, a gente sempre incentiva as pessoas a irem e hoje foi uma motivação, uma lembrança pra mim também de reacender essa chama e esse mover de movimentação que não pode parar. A gente precisa voltar, quem parou precisa voltar, Voltar. e quem não foi precisa ir para começar a viver esse mover de salvação, E é o ano do milagre, né? é o Não ano tem do como viver um milagre, milagre cara. sentado no sofá. É isso aí. É, pô. Obrigado, pastorzão. Obrigado eu pelo Obrigado, que convite. bênção, cara. Aprendi muito hoje sobre Eu Jesus. aprendi. Meus queridos, né? Cara, eu fui muito edificado, de verdade mesmo, de verdade. Eu gosto demais desse abençoado, desse homem de Deus que tá desde o começo e eu gosto muito de quem se movimenta. Eu gosto muito de sinais. Eu gosto, cara. Eu Também. gosto de mover. Precisa acontecer. Só que para acontecer você precisa se movimentar, né? E você falou algo no começo que me impactou, né? Quem foi impactado se movimenta. Quem é impactado age, né? E se você teve um encontro com Deus, se aí você ainda não teve um encontro com Deus, se você não teve essa experiência, né? O tempo é agora. Sempre agora. Não é amanhã, não é depois, é agora, é hoje. Então, envie esse vídeo para uma pessoa que precisa ouvir isso. Né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Toda semana a gente sempre está trazendo um homem de Deus aqui e compartilhando a respeito do evangelho, dessa movimentação que Jesus, ele continua esperando de nós, né, pastor? Muito. Pastorzão, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, cara. Deus abençoe Prazerzão vocês estar com você aqui, e, conversar, aprender de Jesus. e queremos que tenha mais uma próxima aí pra gente contar mais história, que tem muita coisa, né, Muita, pastor? muita, muita, muita. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês, fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe.